Olá, bom dia. Que Deus abençoe você e todos da sua família. Que esse dia seja um dia rico de bênção. Sabe, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 1, está escrito assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Veja o texto que começa dizendo que Josias, quando ele começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. Ainda criança, né? E aqui no versículo 2, fala assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Sabe, eu quero dizer para você que servir ao Senhor, ser fiel a Ele, fazer o que é correto aos olhos de Deus, isso é uma decisão pessoal. Não depende de outras pessoas. As pessoas podem até ter influência, mas é uma decisão pessoal. Por que eu digo isso? Veja o antepassado do rei Josias. Por exemplo, o rei Acaz. Diz a Bíblia que ele foi um mau rei. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Com a morte dele, assumiu agora o rei Ezequias. E diz a Bíblia que o rei Ezequias fez o que era reto, andou nos caminhos do Senhor, confiou no Senhor, tanto que mais do que todos os reis que foram antes dele. Mas com a morte do rei Ezequias, que foi um ótimo rei, assumiu seu filho chamado Manassés. E Manassés, ele foi um péssimo rei, andou no mau caminho, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Ele até fez passar pelo fogo o seu filho, sacrificou seu filho a outros deuses que não é Deus, fazendo passar pelo fogo. Mas no final da vida dele, na velhice, ele se arrependeu, confessou seus pecados e Deus o perdoou. Mas com a morte de Manassés, quem assumiu agora? Foi Amon. Amon poderia ter sido um bom rei, porque ele viu que seu pai foi um mau rei e sofreu por causa disso, mas não. Amon foi mau rei, fez o que era mal aos olhos de Deus. Não andou nos caminhos de Davi, mas com a morte do rei Amon, quem assumiu agora? Josias. Assumiu com 8 anos de idade. Diz a Bíblia que ele fez o que era reto, ele andou nos caminhos de Deus. Então eu digo para você que seguir ao Senhor, fazer o que é correto, é uma decisão pessoal. Veja, Ezequias, seu bisavô, foi um bom rei, é um bom exemplo. O seu avô, Manassés, foi um mau rei. Seu pai, mau rei. Então, Josias, ele tinha, se fosse seguir assim os exemplos, ele teve muito maus exemplos do que bons exemplos. Mas ele decidiu, ele resolveu fazer o que é certo, o que é correto, mesmo não conhecendo a lei de Deus. Continuando a Bíblia, depois vocês lerem, no capítulo 22, ele todo fala que um dia Josias resolveu fazer uma reforma na casa de Deus. Josias agora estava com 26 anos de idade. Ele fez tipo uma vaquinha, né, para reformar a casa de Deus. E nessa reforma, eles encontraram, ali o sacerdote, um ancião ali, encontrou o livro da lei. E levou esse livro para o rei e leu. E quando leu esse livro, que era a lei de Deus, a lei da aliança, ele não conhecia, diz a Bíblia aqui no versículo 11, que fala assim, tendo ouvido, o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele confessou seus pecados porque ele percebeu que o povo não estava andando nos caminhos de Deus. Embora ele estava fazendo o que agradava a Deus, não conhecendo a lei de Deus. Mas quando ele conheceu a lei de Deus, a lei da aliança, ele passou a praticar na sua vida. Aqui no capítulo 23, no versículo 1, diz assim, então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, que se ajuntasse a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor.
O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança antes ao Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo anuiu essa aliança. Veja que rei extraordinário. Ao ele descobrir o livro da aliança, a palavra de Deus, ao ler, ao descobrir a verdade, ele se propôs no seu coração viver essas verdades de todo o coração, de toda a sua alma. Não só ele, mas todo o povo se uniu a ele para servir ao Senhor. Veja a sinceridade no coração desse homem. A mensagem que fica para você e para mim nessa manhã é que nós possamos seguir o exemplo do rei Josias. Quando nós descobrimos a verdade, nós devemos viver essa verdade. Então, meu amigo, meu conselho para você é que estude a Bíblia. Procura na Bíblia as verdades de Deus. Ao encontrar essas verdades, procura seguir essas verdades de toda a alma, de todo o teu coração, como fez esse rei. Seja sincero com Deus. Sabe? Aqueles que estarão no céu um dia, aqueles que acompanharam Jesus Cristo nas luzes do céu quando ele vier, são aqueles que viveram nessa terra em fidelidade. Aqueles que andaram segundo a vontade de Deus, que fez o que era correto aos olhos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que nós possamos ser sinceros para com Deus, possamos viver essas verdades. Nunca se esqueça, Deus te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora, então fique em paz, fique tranquilo. Deus está cuidando de nós. Glória a Deus.